Olá, meus amigos, eu, Luiz Felício, estou mais uma vez aqui no canal hoje para trazer mais um relato assombrado, daqueles de se gelar os ossos, enviado gentilmente por um casal de amigos que sempre nos acompanham aqui mesmo neste nosso conteúdo. No entanto, eu tenho que começar dizendo que casas mal assombradas quase sempre trazem essas histórias vindas de pessoas que já moraram naquele local e, de certa forma, lá do além ainda não desapegaram dos seus pertences. Por outrora, também existem algumas outras histórias de que em locais assim, acontecimentos sinistros já teriam acontecido exatamente ali. Mas será que a história que nós iremos contar hoje tem a ver com esses fatos? Então fiquem ligados. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Antes de eu começar a narrar para vocês os fatos que aconteceram com esse casal de amigos que nos enviaram o relato, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para que você se inscreva aqui no canal para participar deste nosso quadro semanalmente, assim como outros assuntos tão interessantes que nós lançamos neste conteúdo que nós fazemos com muito carinho. E também não deixe de me seguir lá no Instagram através do @telamixfilmes. No entanto, eu tenho que dizer que a história de hoje se passou entre o final do ano de 1983 e o início de 84, com um casal que na época era recém-casado, cujos nomes nós apenas colocaremos o primeiro a pedido deles mesmos, ou seja, de Mateu e Ana. Logo após a lua de mel, eles disseram que foram morar na cidade de Americana, em uma casa alugada, que na verdade era um sobrado antigo e muito pitoresco. Uma construção que parecia que tinha sido feita ali mais ou menos durante os anos 30. Ana tinha 23 anos naquela época, enquanto seu marido tinha 28. O cotidiano da semana era quase sempre o mesmo. O rapaz, que era engenheiro mecânico, saía para trabalhar em uma firma, enquanto a esposa, que ainda não tinha filhos, ficava cuidando das tarefas de casa. E logo depois do almoço, a Ana tinha a mania de subir para o andar de cima, onde ficava a sala, para assistir televisão e às vezes até tirar uma sonequinha daquelas que geralmente todo mundo gosta após o almoço, inclusive eu. Além da casa ser antiga, também ela tinha um porão que quase eles não usavam, pois o local era alugado e eles não tinham intenção de ficarem ali muito tempo. Então eles acabavam deixando aquele lugar ali mais para colocar algumas bagunças, às vezes para colocar um lixo que era seco, que não dava para ser colocado imediatamente, para levar para algum outro local, enfim, coisas desse tipo. Acontece que em um belo dia de semana, quando Ana estava assistindo TV, ela começou a escutar barulhos vindos do porão. Então ela decidiu ir até lá conferir. Ela pensou que pudesse ser um rato, um gato, ou mesmo algo que pudesse estar provocando aquilo naquele porão. Mas, estranhamente, nada testemunhou. Acontece, meus amigos, que dias depois, naquele mesmo horário, mais ou menos por volta de 15 horas, o barulho voltou, só que ainda mais intenso, como se fossem batidas no assoalho, como ela relata aqui.
Ela disse que quando o marido chegou em casa, após ele tomar banho, descansar um pouco, logo quando ela serviu a janta, ela relatou o ocorrido para ele. E ele pediu para que deixasse para o final de semana, que ele iria dar uma olhadinha no local para ver se tinha um rato ali, alguma coisa que estivesse fazendo barulho, tivesse que fazer uma limpeza, enfim. Mas quando chegou esse dia, o Di Matteo acabou indo até o local, encontrou algumas ferramentas antigas, segundo ele, e material de construção, só que bem envelhecido, tipo areia que deixaram ali, pedra, alguns tijolos, coisas do tipo. Não encontrou absolutamente nada demais que pudesse estar provocando aqueles barulhos que a Ana escutava nas últimas semanas. Porém, Ana ficou mais tranquila e seguiu seu cotidiano durante aquela semana. Porém, os barulhos voltaram, dessa vez mais discretos. Mas algo sinistro ela acabou testemunhando, onde ela teve a sensação de estar escutando vozes seguidas de murmúrios vindos daquele local. Ana até que era bem encorajada, segundo ela própria, e acabou ignorando o fato e, tipo, tentou disfarçar para ela mesma, sabe? Quando você está meio cismado com alguma coisa, mas quer tampar o sol com a peneira, ela disse que falou assim: olha, talvez deve ser a televisão, algum vizinho, ou algo desse tipo. Deixa para lá, deixa eu curtir aqui a vida de casada e seguir o meu cotidiano. E ela nem chegou a comentar com o seu marido. Mas acontece que em uma dessas noites decorrentes, o Di Matteo foi beber água durante a madrugada. Levantou, como todo mundo às vezes acorda com sede e tal, comeu alguma coisa muito salgada, e foi até lá. E a cozinha, na verdade, era no andar de baixo. E a saída para o porão ficava também próxima à cozinha. Enquanto ele estava abrindo a geladeira, ele escutou uma voz em tom normal, como se tivesse alguém realmente na sala murmurando, com a seguinte frase: o que você está fazendo na minha casa? Imediatamente ele correu para a sala e acendeu a luz, mas não viu absolutamente ninguém. Até pensou que pudesse ser a própria esposa querendo lhe aplicar uma peça, mas, no entanto, o Di Matteo voltou para o quarto e viu que ela estava dormindo como uma pedra. No dia seguinte, durante o café da manhã, ele não conseguiu controlar a ansiedade e acabou contando para a esposa. Mas acontece que, mediante ao que ela já estava presenciando, e depois de que o marido disse algo desse tipo para ela, ela conta aqui que não demorou absolutamente nada e já foi se arrumando, dizendo que não queria ficar naquele local sozinha enquanto ele fosse trabalhar. E nesse mesmo dia, ela disse que foi até a casa da mãe dela e só voltou à noite junto com o marido. Preocupado com a situação, o Di Matteo decidiu ir até a imobiliária que tinha lhe alugado o imóvel, querendo saber mais detalhes sobre a história daquele imóvel. Mas acontece que o corretor não quis dar muitos detalhes para ele. Mas ele conseguiu recorrer a um antigo documento da casa de mais ou menos 10 anos atrás, onde constava o nome e o endereço do proprietário. E ele decidiu que guardaria aquilo e iria investigar alguns dias depois. Assim, o casal retornou para casa naquele dia, dormiram normalmente durante aquela noite e no dia seguinte a Ana decidiu levar sua irmã mais nova para casa. Na época, a garota tinha 16 anos para ficar com ela durante o dia ali fazendo companhia. Passados 2 dias, Carolina, que era a sua irmã mais nova, que estava passando os dias ali,
foi até o banheiro de visitas, que também ficava no andar de baixo, e escutou alguns ecos de vozes vindos do corredor. Ela ignorou a princípio, pensando que era o som da própria televisão que estava no andar de cima. Mas quando ela começou a pentear o seu cabelo, olhando no espelho, ela sentiu como se algo ou alguém estivesse mexendo no seu rabo de cavalo e, ao mesmo tempo, escutou uma pessoa falando atrás dela. Quem é você? O que está fazendo aqui? Quando Carolina olhou para trás e se deu conta que não tinha absolutamente ninguém ali, meus amigos, ela saiu correndo para junto da irmã no andar de cima e chegou lá chorando, dizendo que alguém tinha mexido no cabelo dela e que lhe perguntou algo. Ana imediatamente ligou no serviço do marido e disse para ele que iria para a casa da mãe com a irmã, pois ela estava com muito medo de ficar ali. Acredito que como qualquer um, não é mesmo? Foi então que no dia seguinte o Di Matteo decidiu ir atrás do dono da casa, mas não para falar a respeito de fantasmas, algo do tipo, e sim para especular algo a respeito da residência. Quando ele chegou até o endereço, ele apertou a campainha e saiu um senhor calvo de aparentemente 70 anos de idade. O atendeu muito cordialmente e Mateu usou como pretexto falar a respeito do porão. Tipo, se o homem sabia se tinha algum encanamento que corria ali, algo que precisava ser consertado, pois eles estavam escutando barulhos. E conforme ele foi conversando, ele foi arrancando algumas coisas do senhor Cláudio, esse que era o proprietário. E no meio de toda essa prosa, ele acabou contando para o Mateu que ali morou toda a família dele no passado e que, de fato, a sua avó era a mais apegada naquela residência. Tanto que nos anos 60, quando ela faleceu, ela foi velada na sala que ficava bem ao lado da cozinha. Sem pensar muito a essas alturas do campeonato, o Mateu agradeceu o Sr. Cláudio, virou as costas e lembrou que tinha uma vidente muito famosa naquela cidade, que inclusive a sua mãe conhecia ela, que se chamava Dona Gertrudes, que tinha mais ou menos uns 50 anos de idade. Ele disse que lembra até mesmo aquela personagem do Ghost que a Whoopi Goldberg faz, que ela era mais ou menos daquele tipo e tinha fama por ser benzedeira. Como ela conhecia a mãe do Mateu, ela concordou em seguir com eles até o local. E é aí, meus amigos, que a história começa a ficar ainda mais interessante. Quando ela chegou na casa, logo quando abriu a porta, a Gertrudes disse o seguinte, olhando bem seriamente para o casal: Meus filhos, aqui a coisa está muito séria. Já estou vendo 3 ali no canto da sala, disse a mulher, apontando para um lugar que ficava bem perto da escada. E conforme a dona Gertrudes foi andando pela casa, ela foi fazendo uma espécie de benzedeira junto com algumas orações. Porém, quando ela chegou na porta do quarto de hóspedes, ela parou e ficou dura. Imediatamente disse ao casal: Daqui da porta eu não posso passar, pois aí dentro tem uma entidade mais poderosa do que eu e minhas orações. Às vezes, ela pode se apresentar como mulher, mas na verdade é algo muito além do que vocês possam imaginar.
Quando desceram as escadas, não havia clima sequer para um café ou até mesmo um bate-papo. A benzedeira disse que a casa estava infestada de energia negativa e, pelo fato do acúmulo desses karmas, estava atraindo ali espíritos com o mesmo grau de sofrimento e algo maior que os manipulava naquele exato ambiente. Ana e Di Matteo não pensaram duas vezes. Entraram em contato com a imobiliária, devolveram as chaves e se mudaram no final de semana seguinte. O fato é que, segundo eles relatam, depois da mudança, o imóvel ficou aproximadamente 2 anos desalugado, sem ninguém saber exatamente o motivo pelo qual ninguém se interessava, ainda que tivesse uma placa de locação bem à frente do portão. 2 anos depois, ele foi demolido e ali foram erguidas 2 casas que, segundo eles, até hoje estão ali sendo habitadas na cidade de Americana, que, como eu disse ainda há pouco para vocês, fica bem no interior de São Paulo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um relato misterioso aqui no canal e vou reforçando aquele convite para que vocês possam se inscrever e continuar participando todas as semanas, também com as suas sugestões para este quadro. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.